Muito boa noite, bem-vindos ao Direto ao Ponto. É muito bom ter a companhia de vocês em mais esta segunda-feira. Você pode nos acompanhar pela TV, pela rádio Jovem Pan e pelo aplicativo Panflix. Nós também estamos nas redes sociais. Siga a gente lá. Hoje o nosso programa recebe o fundador do MBL e presidente do partido Missão, Renan Santos. Presidente, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo. Obrigado por atender ao nosso convite. Obrigado, é uma honra estar aqui. Agradeço novamente estar presente. Espero contribuir bastante com a oportunidade que está sendo dada para trazer as ideias de um partido que está saindo, né? Saindo do forno, e eu espero trazer aqui respostas para alguns mistérios. Opa, a gente espera, será um ótimo debate. Me deixe apresentar nossa bancada também. Recebo Beatriz Manfredini, apresentadora e repórter aqui da Jovem Pan. Fábio Zanini, editor do Painel, a coluna de política da Folha de São Paulo. O cientista político Elias Tavares, está aqui conosco também. E o nosso comentarista do 3 em 1, Bruno Musa. Bia, senhores, bem-vindos. Muito obrigado por topar o nosso convite também de participar desse debate. Eu já quero te perguntar se em 2026 a gente poderá te chamar de candidato Renan Santos à presidência da República e se o nascimento do partido vai acontecer de fato para permitir isso. Boa noite. Boa noite. Pois bem, se o partido Missão número 14 assim quiser, estaria disponível. Nós vamos naturalmente trazer a abertura de oportunidade para outras pessoas que queiram se candidatar. Mas, por enquanto, meio que está uma candidatura única e, novamente, o nome é Missão e a missão te chama, não é você que chama ela. Se o partido quiser que eu seja, assim serei. E o que falta para esse partido ficar pronto? Falta terminar agora o julgamento no TSE, lembrando que é um julgamento muito mais de cumprimento de requisitos formais. Ou seja, se a gente bateu o número de assinaturas, que a gente bateu com sobra, se a gente basicamente cumpriu o que a lei demanda, como a gente cumpriu, agora é uma mera formalização. Eu espero em 30, 45 dias estar com ele formal e apto a participar de eleições. E uma dica, não só a eleição do ano que vem. Esse ano, eventualmente, teremos eleições suplementares em alguns municípios. Podemos ter algumas surpresinhas aí. Já vamos abrir o espaço aqui para o bate-papo, então vai lá, Bia. Vamos lá, boa noite a todos, boa noite. Eu queria saber, então, qual que é o... Agora, pensando para frente, né? A gente está falando de muitos partidos fazendo um movimento contrário, fazendo federalização, fazendo uniões de partidos, e a gente tem, então, uma criação de um novo. Por quê? Primeiro eu vou partir por que eles estão fundindo e por que eles estão fazendo essas federações. Naturalmente, eu não acho que o Brasil tenha muitos partidos. O Brasil tem poucos partidos. O Brasil ele tem muitas legendas. E a legenda tem como fim ser um cartório em que os seus dirigentes negociam elas de acordo com a conjuntura municipal, estadual e a nacional. E muita gente ganha muito dinheiro com isso. Com a cláusula de barreira e a legislação vigente, muitos partidos pequenos foram perdendo seu potencial de barganhar. E, portanto, eles vão se juntando com outros partidos. Dentre os partidos grandes, eles também fazem as federações, como aconteceu a do PP e União Brasil, que o pessoal fica chamando informalmente de Pepune. Eu acho o nome meio lamentável, mas cada um com seus gostos, né? E eles fazem isso para aumentar o poder de barganha, por exemplo, fazer um vice. Ou eventualmente fazer um candidato ao governo negociando com o Tarcísio. Eu tô rindo um pouco do Pepune aqui, mas peço desculpas. Eu vi o pessoal falando União Progressista também, né? Não, o nome acho que é União Progressista, mas Pepune foi o nome que eu vi o pessoal chamando nos corredores lá em Brasília. Eu tive uma reação similar, eu ri também. Mas cada um, novamente, o meu chama Missão, o deles é Pepune, cada um com suas escolhas. E eles, na prática, querem barganhar, então eles fazem essas federações para barganhar. No nosso caso, como tem poucos partidos no sentido ideológico, no sentido burkeano, defesa de uma agenda, defesa de uma parte da população, nós estamos cumprindo esse papel, né? Nós temos um corte geracional muito claro, nós representamos um tipo de pensamento e as aflições de uma geração Z e de uma geração millennial que não se vêem representados nos partidos atuais e de uma parcela da direita que não é bolsonarista. Como esse público existe e esse público tem voz, a gente resolveu dar voz para essa parcela da população. Isso cumpre, na prática, os requisitos do que é ser um partido. Vai lá, Fábio Zanini. Boa noite, presidente, ou quase presidente, né? Eu queria perguntar a respeito dos acontecimentos do final de semana, deste domingo. Especialmente a manifestação aqui na Paulista, dos bolsonaristas. Como é que você viu essa reação dos bolsonaristas? E mais especificamente, o que chamou mais atenção talvez nesse ato foi o posicionamento mais radicalizado do governador Tarcísio de Freitas, chamando Alexandre de Moraes de ditador, investindo contra o Supremo de maneira mais dura,
se posicionando como um agente político mais bolsonarista mesmo do que as pessoas estavam acostumadas a ver. Alguns acham que ele, digamos, rasgou a fantasia nesse ato de domingo. Queria a sua opinião sobre o ato de maneira geral e, mais especificamente, como é que você viu esse posicionamento do Tarcísio de Freitas. O Tarcísio, quem está acompanhando as redes sociais, a pressão que ele vem sofrendo, ele foi alvo de alguns cancelamentos internos tocados pelo Eduardo. O próprio Carluxo vive dando indiretas para ele, mas uma militância específica deles também tá indo no encalço dele. Por quê? Porque o bolsonarista leal à família, ele enxerga o Tarcísio como alguém que quer suceder o Bolsonaro e evitar que o Bolsonaro mantenha uma espécie de liderança sequer simbólica do campo da direita. Ele vai ser usado e abandonado. E isso é algo que o Centrão vem tocando. É muito interessante que a porrada que veio no Tarcísio, ela foi acompanhada também de uma porrada no Ciro Nogueira nos últimos dias, que é um articulador, vamos dizer, informal da candidatura do Tarcísio. E ele quer, inclusive, ser visto, o Tarcísio, nesse jogo. Eu acho que o Tarcísio ele fez a seguinte escolha. Entre ter a institucionalidade e um certo, se não um apoio do STF, mas, vamos dizer, uma certa calmaria junto ao STF para a candidatura dele, e ter o apoio do Bolsonaro, ele tem que ter o Bolsonaro. Sem o Bolsonaro, o Tarcísio não é nada. E ele se torna uma espécie de Geraldo Alckmin 2.0, como ele foi em 2018, ou como foi o Rodrigo Garcia quando ele foi candidato a governador em São Paulo. É uma candidatura meio insossa. Então, esse aceno, ele faz sentido como uma ação para manter o vínculo simbólico, mas emocional dele com a família. Não sei se será suficiente, porque a estratégia central deles, que é unificar todo mundo com o Centrão no comando ao redor do Tarcísio, ela vai acontecer do mesmo jeito. Mas eu quero saber também a sua opinião sobre a maneira como ele falou do ministro Alexandre de Moraes, porque até então, o governador Tarcísio de Freitas simbolizava, de certa forma, uma ponte entre os bolsonaristas e servindo de diálogo com o Supremo Tribunal Federal. Dessa vez ele vai lá e fala que Alexandre de Moraes é tirano. Eu quero saber a sua opinião também sobre especificamente essa menção e a maneira como ele falou do ministro agora, para reforçar um pouquinho ali a questão do Zanini. A minha dúvida central é se ele ligou para Alexandre de Moraes antes de falar isso. Essa é a minha questão, porque a gente sabe muito bem que muitos dos manifestantes bolsonaristas, estou falando das lideranças, eles dão um toque no STF antes para combinar o teor de uma certa agressão. Vou te xingar lá. Exatamente. Na verdade, a primeira das grandes manifestações do Bolsonaro, já entendendo que haveria uma possibilidade de prisão, eles começaram a combinar, pode falar até aqui, eles liberaram o Malafaia para ser um pouco mais incisivo, e o próprio Bolsonaro tinha medo de falar qualquer coisa. Eu não duvidaria do Tarcísio fazer isso, dado que o Tarcísio tem uma boa relação com o Alexandre de Moraes. Imagino que ele tem até hoje. Será que tem ainda, depois de ontem? Talvez não, mas talvez tenha sido a escolha que ele tenha feito em nome de uma possibilidade dessa candidatura. Tem uns pontos novos no ar. Todo mundo comentava de uma certa construção envolvendo o Centrão e de certas reuniões que rolaram há 3 semanas atrás em Brasília, inclusive com a presença do cara do BTG Pactual, o André Esteves. Reuniões envolvendo lideranças do Centrão, incluindo, estranhamente, o ministro do STF. Essas reuniões davam o tom, vamos dizer, do enfrentamento à crise diplomática envolvendo Donald Trump e também, naturalmente, deve ter sido tratada essa questão de candidatura. De lá para cá, porém, o Lula meio que volta para o jogo. E se a gente olha com um certo carinho, é o petismo e as franjas dele que estão promovendo o Alexandre de Moraes como uma espécie de símbolo de soberania. Inclusive tiveram uns lambilambes que rodaram aí com Felca, com Alexandre de Moraes, com Cachorro Caramelo, com Morango do Amor, como símbolos da soberania brasileira. Então, eu não duvidaria do STF também estar pensando nesse jogo que está aí, né? Quem seria a continuidade? Se é o Centrão, se é inevitável o Centrão assumir o lugar do Lula, ou se o Lula volta para o jogo. Porque definitivamente o Lula ainda está no jogo. Olha,